Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, nessa sexta-feira, bastante movimentada aqui no nosso país e que ainda está gerando muitas apreensões, mas também com alguns atos concretos, como desdobramentos de decisões do ministro Alexandre de Moraes, em razão de uma interferência na nossa vida interna aqui do nosso país, vinda através das mãos de um extremista de direita, bilionário, que está interferindo não só nos negócios políticos, na vida social aqui no nosso país, mas também está querendo interferir na vida jurídica. Ele quer se colocar como uma instância superior às decisões do Supremo Tribunal Federal. E, de repente, nós todos estamos vendo uma expressão que há muito tempo a gente não discutia no debate público do cotidiano, voltar à tona. A expressão é soberania nacional. Infelizmente, existem algumas pessoas que estão dando algum tipo de suporte, tentando dar ali algum amparo a essa insanidade, essa interferência aqui no nosso território, mas para defenderem os seus próprios interesses e tentarem fugir da cadeia. Eles acreditam, algumas dessas criaturas, que de fato o senhor Elon Musk tem o poder, ou terá o poder, de tirar o ministro Alexandre de Moraes da linha que ele está adotando aqui na defesa da nossa democracia, da nossa pátria e da nossa soberania. Mas eles não vão conseguir, não. Eu vou explicar aqui algumas situações que estão acontecendo e trazer as últimas informações, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não está inscrito aqui conosco, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, aquela participação que é muito bacana, que está fazendo a gente chegar a mais pessoas como você. Nós somos agora 948 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. E se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, olha, não tem se falado em outra coisa aqui no Brasil, a não ser essa situação envolvendo a rede social X. Notícia aqui do Terra. Elon Musk faz novos ataques a Moraes. Vergonha para as vestes de juízes. Bilionário norte-americano voltou a criticar ministro do STF por meio das redes sociais. Gente, é um cara que não tem a menor percepção, né, do que significa um Estado, democracia, Estado democrático de direito, nação. Até porque ele deve ter trazido lá da África do Sul, ao tempo lá que ele estava no meio do apartheid e não se incomodava com isso, a família dele toda, enfim. Aliás, ele nunca fez nada pela África do Sul, né? A terra natal dele. Então ele deve ter trazido essa carga de autoritarismo insano para os comportamentos dele no cotidiano. Então ele acha que qualquer lugar fora dos Estados Unidos é a casa da mãe Joana, que ele pode fazer o que ele quiser, como ele tentou fazer na Bolívia, né? Ele tentou ajudar lá no golpe lá, tentando se apoderar das riquezas da Bolívia. E aí, gente, só uma pessoa muito ingênua ou uma pessoa muito idiota para acreditar que esse cretino está querendo defender algum valor democrático, algum valor importante para a espécie humana. Ele está afim de dinheiro, ele está afim de ficar cada vez mais rico e está afim também de concentrar cada vez mais poder nas suas mãos, né? E para isso ele conta com lacaios espalhados por várias partes do mundo e aqui no Brasil ele encontra talvez a fina flor, né, do lacaísmo, vamos dizer assim. E aí ele se dá ao direito de desrespeitar qualquer regra de convivência internacional, tentando dinamitar a nossa democracia. Aqui a matéria diz o seguinte: o bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, da Starlink, voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira 30. Por meio da rede social dele, Musk disse que o magistrado é uma vergonha para as vestes de juízes e tornou a comparar o ministro com o vilão Voldemort da saga de livros britânica Harry Potter. Quem será o exemplo de juiz para o senhor Elon Musk, né? Talvez aqueles lá da época da apartheid, né? Da África do Sul, né? Talvez assim, que ele curta bastante, né? Os novos ataques de Musk a Moraes ocorrem horas depois que o X descumprir o prazo determinado por Moraes, que exigiu que a plataforma indicasse um representante legal no país. Com a desobediência do empresário, a rede social pode ter as atividades interrompidas no território nacional a qualquer momento. Gente, eu agora mesmo recebi um comunicado da Claro, fui fazer uma ligação, e aí fui consultar lá um serviço também, e aí veio um informe
explicando que, segundo determinação judicial, o sinal do Twitter via Claro já está começando a ser interrompido em várias partes do nosso país, dependendo apenas de questões técnicas. Então, eles já informaram isso, outras redes devem estar fazendo isso também. Então, durante esse final de semana, a gente deve ter mais interrupções, porque depende também de algumas questões técnicas, né, e algumas comunicações também burocráticas. Mas a discussão está muito grande, né? Aqui, o dono do X também disparou uma artilharia de ofensas contra Moraes nessa quinta-feira 19, chamando o magistrado de ditador e tirano, e ele também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva era um cão de colo do magistrado. Aí vem as publicações, né? O povo brasileiro tem que saber da verdade. Aí bota a bandeirinha tremulando aqui com o X em cima da bandeira nacional. Aí coloca aqui: o tirano Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil. Lula é um cãozinho de colo, né? E aí mandou essa aqui hoje. A justiça de transição está acontecendo no Brasil? Então, ele está questionando o nosso modelo jurídico, dizendo aí nessas teorias conspiratórias que nós estamos numa transição para virar um troço qualquer, um monstrengo qualquer. E escreve ele: o juiz Moraes do Supremo Tribunal Federal, em colaboração com o presidente Lula, olha isso, Alexandre de Moraes e Lula, olha a acusação, vem emitindo mandados de prisão para diversos políticos e ativistas da oposição. O que o Lula tem a ver com essa história? Só um cretino para acreditar nisso. Isso no plano internacional não faz o menor sentido, ninguém dá um centavo por esse tipo de fala do senhor Elon Musk, né? E aí vem as colunas aqui com coisas esquisitas. Elon Musk reage a bloqueio nas contas da Starlink. Brasil não é seguro para estrangeiro investir. E aí o seguinte, já está tentando minar a economia aqui do nosso país também, né? Bilionário respondeu mensagem no X, endossando também que é correto afirmar que o Brasil agora é uma ditadura. Então o cara está fazendo a propaganda mundial que o Brasil é uma ditadura e que não é um lugar seguro para estrangeiro investir. Qual é o investimento do senhor Elon Musk aqui no Brasil? O que ele investiu? Quantos milhões ele colocou aqui? Quantos empregos ele gerou aqui no nosso país, né? E o que ele está tentando roubar em troca com as coisas mínimas que ele fez aqui, né? O que ele está querendo destruir no meio dessa história? O presidente Lula emitiu também uma opinião sobre isso numa entrevista que ele deu hoje lá para uma rádio na Paraíba. Ele foi inaugurar lá um ramal da transposição do Rio São Francisco. Vamos ver o que disse o presidente. No Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele intimou o empresário Elon Musk a indicar um representante legal das empresas dele no Brasil. O empresário já disse que não vai responder coisa nenhuma e se prepara para desalojar as empresas deles aqui do Brasil, pelo menos o X. Com que olhar e com que preocupação o senhor acompanha essa queda de braço pública, que é econômica também? Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil, está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Simples assim. E muita gente já percebeu que ele vai sair fora do nosso país com a rede dele, está estressando a coisa cada vez mais. E todo tipo de vigarista que se utilizou das redes sociais X aqui no nosso país para ganhar poder político, mais projeção, eles estão super tristes hoje, porque vão perder essa ferramenta de disseminar mentiras e de ataques também à nossa democracia, à nossa sanidade física e à nossa sanidade mental. Agora, uma notinha que também me soa também muito estranha foi essa aqui que é emitida pela Embaixada dos Estados Unidos. Eu não sei como é que foi essa história, como é que surgiu isso, mas fato é esse aqui. Embaixada dos Estados Unidos diz monitorar a situação do STF com X e que a liberdade de expressão é pilar da democracia. Mas quem que perguntou alguma coisa para a Embaixada norte-americana? Quem que está pedindo a opinião deles aqui sobre um assunto interno, né?
Rede social do bilionário Elon Musk disse que não cumprirá ordens de Moraes e espera ser bloqueada no Brasil. Aqui no corpo da matéria tem uma coisa muito curiosa e ambígua. Abre aspas, a Embaixada dos Estados Unidos está monitorando a situação entre o Supremo Tribunal Federal e a Plataforma X. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Por política interna, não comentamos decisões de tribunais ou disputas legais, disse missão diplomática. Então, por que não ficaram calados, né? Então, gente, são pressões que estão vindo de vários cantos para que o ministro Alexandre de Moraes ele recue, para que ele deixe de fazer aquilo que a nossa Constituição determina que seja feito. Ou seja, a defesa do nosso país e da nossa Constituição. Vejam só a palhaçada de grupos de extrema-direita e por que eles estão nervosos. Esse aqui está achando que não vai sair a rede do ar, não. Aí acompanha aqui se você não viu. Eu peguei aqui no canal do meu amigo, do Desmascarando, para compartilhar aqui com vocês, que eu não tinha visto isso aqui, né? Mas não deixa de ser pitoresco, né? Vamos ver hoje, para depois a gente ver o que acontecerá no amanhã. Vamos lá. Então, 10 horas e 43 minutos. Isso significa que o Alexandre de Moraes ainda não derrubou o X no Brasil. Sabe o que isso significa? O de sempre. Que o Alexandre de Moraes é um cuzão e amarelou. Ah, ele amarelou, é? Oh, então é o seguinte, então ele não vai tirar do ar. Então o senhor Elon Musk vai continuar com vocês aí, conspirando contra a nossa democracia, só nos resta mesmo aceitar, não é isso? Vai acreditando nisso, tolinho. Você é um cuzão, você amarelou. Sabe por quê? Você é psicopata, filho da puta, e o povo... O ministro Alexandre de Moraes que é um psicopata, hein? Olha só, né? Quem tá falando é o irmão gêmeo do Carluxo. Inteiro vai às ruas dia 7 de setembro para mostrar que você é um cuzão, filho da puta, e vai se fuder, porque... Desculpem os palavrões, tá, gente? Mas é o modus operandi desses insanos, né? Lamentavelmente, a gente encontra pessoas do meio do direito que falam coisas como essa aqui. Moraes prejudica a imagem do Brasil no cenário jurídico global, diz presidente de comissão da OAB de São Paulo. Ô, colega, me desculpe, tá? O colega aí, como é que é o nome dele? Dr. Solano de Camargo, né? Vai plantar coquinho, doutor. O senhor citou aqui na matéria algum dispositivo legal que foi infringido aqui no Brasil? O Brasil tem que submeter a que tipo de regramento dos Estados Unidos para atuar sobre alguém que está perturbando a nossa vida? Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: se alguém viesse, um cidadão norte-americano viesse aqui e abusasse sexualmente de algum familiar do senhor, o que o senhor faria? O senhor determinaria prisão em flagrante? O senhor prenderia em flagrante? Ou o senhor não faria nada? O senhor diria que o regramento correto é fazer uma carta rogatória, porque ele é um cidadão norte-americano, então a gente não pode fazer nada, porque existem regramentos internacionais. Vá plantar coquinho, né? Aqui nós estamos sofrendo um ataque à nossa soberania, às nossas instituições, e o ministro Alexandre de Moraes está reagindo com os poderes que a Constituição lhe confere como magistrado da nossa Suprema Corte para fazer a defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Esse negócio de carta rogatória, isso aí está em outro departamento, é quando existem negócios jurídicos que estão em andamento, quando existem contratos. Quando você tem crimes contra a nossa soberania, não tem que ter esse tipo de regramento, não. Me desculpe, tá, doutor? O senhor vai ter que dormir com essa. Eu fico por aqui, gente, me desculpem aqui, mas, olha, são muitas frentes de insanidades e de maluquices e de supostos direitos, né, que são colocados aí. Gente, eu fico por aqui, vamos ver as próximas horas aí se vai ter gente rindo aí como o falastrão que eu mostrei para vocês, tá bom? Grande abraço, tchau!